te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome nesta manhã, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de estarmos na tua casa, te agradecendo pelo nosso levantar nesta manhã, te agradecendo pela tua presença em nossas vidas, Pai, mais um dia. Nós queremos, Senhor Deus, estar neste lugar para adorar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Nós viemos aqui, ó Deus, para entregar as nossas vidas, Senhor Deus, diante da tua presença. Nós viemos, Senhor, dessa manhã para honrar o teu nome, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é poderoso. Paizinho querido, em nome de Jesus, esteja nos abençoando nesta manhã, que a tua presença, Senhor, seja bem-vinda aqui neste lugar. Vai, Senhor Deus, tocando em cada lar, em cada família, Senhor, que está assistindo este culto de escola dominical. Abençoe cada vida que já está aqui presente, aqueles que ainda estão a caminho, Senhor. Vai tomando as nossas vidas em tuas mãos. Vai, Senhor, recebendo o nosso culto de louvor e de adoração ao teu nome. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, nós vamos ter uma diferença. O pastor passou no grupo de 15 minutinhos, nós vamos ter mais tempo para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Então nós vamos fazer o culto nesta manhã, e eu peço aos irmãos que estejam chegando no horário, para a gente começar dentro do horário, e não ter atraso nesse tempo, para a gente ter mais tempo de estudo da palavra, amém? Poder sentar. Vou deixar para reflexão nesta manhã, no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículos 15 e 16. É um texto bem conhecido, e ele nos diz assim: Então Moisés lhes disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há de sobre a face da terra? Esta palavra nos diz uma passagem onde Moisés estava no monte orando, onde o Senhor estava entregando os mandamentos. E o povo não teve paciência de esperar. O povo achou que tinha acontecido alguma coisa com Moisés. E o povo diz a Arão: vamos fazer uma estátua para que a gente possa adorar. E o povo ali se corrompeu, meus queridos. O povo ali entrou na idolatria. Isso entristeceu o coração do Senhor. A tal ponto que Moisés teve que interceder: Senhor, não faça isso com o povo, porque o desejo do coração de Deus era acabar com tudo aquilo. O Senhor tinha acabado de tirar aquele povo da escravidão do Egito, e mesmo assim, aquele povo se corrompeu. E nessa passagem já é a segunda vez que Moisés, ele intercede ao Senhor e ele fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque a palavra do Senhor para o povo tinha sido: vocês vão herdar a terra, mas eu não estarei mais com vocês, eu vou enviar um anjo. E anteriormente, no capítulo 32, o povo, tem um versículo que fala que o povo se desesperou. O povo não se agradou de ouvir que mesmo eles recebendo a herança, a terra prometida, eles se prantearam porque o Senhor não estaria mais ali com eles. E Moisés, ele intercede uma segunda vez, ele diz: Então Moisés disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Essa palavra despertou no meu coração, porque a diferença que há em nós é a presença do Senhor. O que faz as outras pessoas nos acharem diferentes não é como somos simpáticos ou como nos vestimos, não. É o brilho do Senhor que está em nós. E nessa manhã, eu quero fazer você refletir sobre isso. Eu só sou diferente, eu só sou especial, porque existe um Deus que está comigo. A presença do Senhor é que me faz diferente entre as outras nações, entre os outros povos. Se o Senhor não for conosco, irmãos, que nós não venhamos sair do lugar. Em Cantares, tem uma passagem, tem uma história que fala da noiva. E que o noivo bate na porta querendo ter o encontro com a noiva. E a noiva não se importa em abrir a porta. O coração dela não vai lá, não abre a porta para o noivo.
mas de repente o coração dela se aperta e ela fala: não, eu vou receber o meu amado. Só que quando ela abre a porta, o noivo já foi embora. E diz na palavra que apenas o perfume do noivo estava na maçaneta. E ela sai pela cidade à procura do noivo, à procura do seu amado, porque ela se arrepende de não ter tido aquele momento com o seu noivo, com o seu amado. Só que quando ela está pela cidade, os guardas da cidade a espancam, batem na noiva. Sabe por quê que eles batem na noiva? Porque ela não tinha o cheiro do noivo nela. Porque ela não havia estado com o noivo dela, não estava na presença do noivo dela. Então o que eu quero trazer para vocês nessa manhã como reflexão é o quanto a presença do Senhor nos torna diferentes. Se não for a presença do Senhor em nossas vidas, irmãos, que nós nem venhamos nem prosseguir e que nós venhamos clamar até que a presença dele esteja conosco. Nós temos clamado nessa igreja por vários pedidos, por vários momentos, por várias pessoas que estão atribuladas. Isso é estar com o noivo. Vir para a escola dominical, buscar a presença do Senhor, aprender sua palavra, é estar com o noivo. E nós precisamos ter o cheiro do Senhor em nós. Nós precisamos declarar nessa manhã: Senhor, que não passe de nós o teu Espírito, que não passe de nós a tua presença, que não seja preciso que se levante outras pessoas, mas nós estamos aqui e queremos ser uma geração de adoradores que buscam a tua presença, que buscam a tua face. Queremos ser um sacerdócio santo sobre este lugar, a te oferecer um perfeito louvor, a te oferecer a nossa adoração em espírito e em verdade. Então eu convido você nesta hora a se levantar e a declarar essas palavras diante do nosso Deus. Senhor, que não passe de nós o teu Espírito, que não passe de nós essa presença. Nós queremos ter o teu cheiro, Senhor, nós queremos ter o brilho do teu Espírito em nós. Nós queremos caminhar sabendo que o Senhor é quem vai na nossa frente, que a tua nuvem, Senhor, estará nos cobrindo, Senhor, que o teu fogo estará nos aquecendo. Nós não queremos prosseguir, ó Deus, se essa presença maravilhosa não estiver na nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações. Que teu Espírito, Senhor, esteja conosco, que a tua glória se manifeste em nós, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Que não passe de nós, declare o teu Espírito. Tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito. Tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Declare mais uma vez com seu coração agora, diga: que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se
geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer, fluir o teu querer, fluir o teu querer. Aleluia. Irmãos, é só uma orientação para vocês entenderem como que está a disposição dos bancos. Do jeito que foi colocada essa disposição, nós vamos organizar em 3 em cada banco. Quer ver? Isso, tia Soraya. Isso. Chega mais um pouquinho para a ponta, tia Adriana. Isso. Luciana, só para me fazer um teste. Fica nessa ponta aqui. Tá bom para você? Você se sente confortável? Então, irmãos, nós vamos compreender dessa forma, tá? Nós vamos sentar de 3 em 3, porque nós espaçamos mais o banco. Mas eu vou pedir um favor para vocês. Com exceção da Maria Helena, que está ali com a mãe dela, mas se você chegar com seu filho, com seu marido, mas a gente é da mesma família, evita sentar junto. É um no meio e o outro na ponta. Nós estamos ainda nos olhos da fiscalização, tá? Então, o que nós queremos? Nós queremos colocar o máximo de pessoas aqui dentro, mas com o máximo de cuidado também. Os cuidados não se acabaram, não é isso, pastor? Os cuidados continuam. Então, nós vamos estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando, né? Porque nós estamos clamando para que acabe essa pandemia, para que essa vacina ela venha mesmo com o efeito do céu, né? Com o efeito de Deus, para que toda a população seja vacinada e que nós possamos estar confortavelmente, né, adorando ao Senhor na casa do Senhor. Então, nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar buscando a presença do Senhor. A Vera e o Jairo vão estar nos auxiliando aqui, mas eu quero pedir outro favor. Se por um acaso a Vera, o Jairo, a Sueli não estiver, a Marli não estiver, qualquer outro irmão pode estar nos auxiliando, né? Pode estar ali, que às vezes a gente está contando sempre com esse grupo, mas às vezes eles não estão. Então, qualquer outro irmão pode estar nos auxiliando nessa questão. Sim, e também, irmãos, eu preciso também do revezamento na medição da temperatura. A gente não pode esquecer de estar medindo a temperatura. E se chegou com a temperatura alta, ora por ele e fala, irmão, vai para casa, fica em casa, vai nos assistir o culto pelo YouTube. Não pode deixar entrar, pastor, mas eu fiquei com tanta pena. Sinto muito, irmão, a gente está com pena, mas a gente prefere que você se trate em casa. Amém? Nós queremos também cumprimentar todos os visitantes, a mãe da nossa irmã Maria Helena, tem uma jovem também com a Ana Júlia. Sejam todos bem-vindos no nosso meio, amém? Nós vamos agora estar tirando as nossas ofertas, também é um costume nosso, é um momento também de adoração ao nosso Deus, então todos os irmãos se sintam à vontade e venham adorando ao Senhor, irmãos, venham glorificando o nome desse Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e entre nós habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar.
e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e entre nós habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. então vem louvar, vem louvar, Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Senhor Deus, nós te entregamos o nosso louvor, ó Deus, nós te entregamos a nossa adoração e as nossas ofertas aqui presentes, ó Deus, aqui depositadas no gasofilácio. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor Deus, para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para crescer, Senhor Deus, rumo, Senhor Deus, aos teus caminhos, ó Deus. E eu peço a Ti, ó Deus, que venha falar conosco, Pai, que venha edificar nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu neste dia e tem nos dado durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Poder sentar. Antes de passarmos a palavra, nós vamos fazer uma oração agora pelos nossos aniversariantes do mês de junho. Todo último domingo nós vamos estar orando, como a gente já tinha combinado. Nesse mês de junho, dia 5 foi a Bianca, dia 5 foi o Márcio, dia 12 o seu Silvano, não está presente hoje, né? Dia 14 a Eliane Pires, dia 14 a Denise Satiro, a nossa irmã Pamela também dia 14, dia 19 Arthur Mota, da nossa irmã Débora, dia 20 a nossa irmã Heloísa, dia 21 a nossa irmã Dulce, que também não está presente, né, dona Helena? Dia 24 Janaína Medeiros, 26 Marina Souza, 28 a nossa irmã Damares e dia 29 a nossa irmã Marli. Nós agradecemos ao nosso Deus por mais um ano de vida que nós temos feito diante do Senhor. Vou pedir ao nosso pastor que esteja fazendo essa oração. E em seguida vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé mais uma vez? Deus querido, Deus maravilhoso, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, os nossos irmãos, nossas irmãs. Pai querido, esses completaram mais uma primavera, Senhor, na Tua presença. Alguns, ó Pai, nós temos sentido a Sua falta aqui neste lugar, Senhor. Mas nós te pedimos, Deus Santo e Poderoso, se for, Senhor Deus, por falta de encorajamento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo os Teus filhos nesta hora, dando a eles, Senhor Deus, a coragem que precisa, Senhor, o ânimo que precisa, a força necessária para estar na Tua presença, Senhor Deus. Porque aqui, Senhor Deus, nós não é somente o templo, não é somente, ó Pai, as colunas, mas aqui está a Tua igreja reunida, ó Pai. A Tua igreja te louvando, Senhor. E nós queremos vê-los, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Assim, ó Deus, como eu tenho sentido falta, eu creio que também os meus irmãos têm sentido falta, ó Pai, de estarmos congregando todos juntos.
Eu te peço, Espírito Santo, esteja alimentando, ó Pai, aonde eles estiverem nesta hora, ó Pai. Que essa palavra que for ministrada nesta manhã, que alcance esses corações, ó Deus. Que alcance essas vidas, Senhor. E em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, Senhor. Que as portas do inferno, ó Pai, não venham prevalecer contra a tua igreja, ó Pai. E assim, Deus, nós clamamos por ti e também te damos graças, ó Deus, por essas vidas. Assim nós te louvamos e bendizemos o santo nome. Amém. Está passando a palavra, nosso irmão Rogério vai estar ministrando. A graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? Ontem eu estava pensando assim, vou chegar para trazer a palavra, eu vou completar, shalom. Você sabe o que quer dizer shalom? Shalom quer dizer paz, então a paz de Cristo seja com todos vocês, amém? Que a palavra do Senhor seja forte, viva e verdadeira nas nossas vidas. Hoje eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos, 25 ao 37, e um texto que é bem conhecido. Amém? Lucas capítulo 10, começando a partir do versículo 25. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse: O que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando, retirando e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deixou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares te o pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, faz da mesma maneira. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós já oramos aqui pela Tua mensagem, já oramos pelo Teu culto, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Deus, que eu seja vaso nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Que, Senhor Deus, a Tua verdade seja, Senhor Deus, clara, Senhor Deus, aos ouvidos e aos corações de cada um aqui presente, cada um que está ouvindo este culto, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, provavelmente você deve estar pensando assim: poxa, mas eu já ouvi tanto essa parábola, e também já ouvi muitas vezes essa parábola. E se você analisar bem, de repente pode ter coisas assim que você pensa assim: eu não preciso mais de saber sobre a história do bom samaritano. Mas a verdade é que eu observo que os tempos passam, a parábola é pregada, as verdades de Cristo, os ensinamentos de Cristo são pregados, mas às vezes eu observo que não conseguimos absorver aquilo que estamos ouvindo, sabe? Para resumir bem a história, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho aí alguns personagens que às vezes a gente não se atenta muito, a gente se liga muito no samaritano e no homem ferido. Mas, se você analisar bem, nós temos aí o doutor da lei, eu tenho os salteadores, eu tenho o sacerdote, eu tenho o levita, tá?
e eu tenho o hospedeiro. Então, o que acontece? Quando eu estava analisando essa situação toda, eu fiquei pensando o seguinte: mas eu não sou um sacerdote. Você, de repente, pode pensar assim, eu não tenho passagem nesse texto, vamos dizer assim, eu não me identifico nesse texto, porque eu não sou um sacerdote. Deus te chamou para ser um sacerdote no lar. Deus te chamou para ser líder na sua casa. Então, de repente, você não tem nenhuma liderança na igreja, você também é um sacerdote. Ah, eu não sou levita. Muitos atribuem o ministério levítico só a pessoas que tocam, que cantam. Mas o levita, ele era uma pessoa dentro do tabernáculo que cuidava das coisas de Deus, e eles eram os que carregavam a Arca da Aliança. Tá? Então, o símbolo da aliança de Deus estava ali nos braços, nos ombros, melhor dizendo, dos levitas. E hoje, por exemplo, você tem essa Arca da Aliança com você. Não sei se você entende a imagem que eu quero passar, mas é o seguinte: através de você, pessoas podem alcançar essa aliança com Deus, tá? Através de você, da sua vida, da sua palavra, tá? E temos o samaritano, tá? A gente vai chegar, eu vou esmiuçar um pouquinho mais a história do samaritano depois, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu estava lendo essa palavra, preparando essa palavra. Eu pensei assim: qual desses personagens eu me identifico? Sabe qual é o problema, irmãos? Quando a gente pensa nos outros, a gente sempre vê um defeito. Vou dar um exemplo. Principalmente dentro de casa. Eu olho para a Daiane e falo assim: poxa, a Daiane não fez isso, ou a Daiane não faz aquilo, sabe? Mas eu nunca vejo o caminhão de coisas que ela faz. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? A gente sempre acha que nós somos muito bons e que os outros têm os seus defeitos, sabe? Então eu vejo um sacerdote, uma figura muito importante do templo, passando, e o que acontece? Ele olha para a pessoa, passa de largo. Não, eu sou sacerdote. Eu estou na casa do Senhor oferecendo sacrifícios. Eu estou ali, eu sou o homem preparado por Deus para, sabe, assim, fazer o céu vir na terra. Mas na hora que eu vejo alguém numa situação difícil, eu acho que eu vou deixar para o levita. Porque eu não posso me contaminar. Os judeus, eles tinham muito isso, né? Até hoje tem, né? Por exemplo, se um homem é leproso, você não pode chegar nem perto, né? Então, existia muito esse lance assim, não sei se teve a ver com isso, a Bíblia não vai detalhar, mas, com certeza, ele quis deixar para outro. Isso aí é fato, porque isso aí nós estamos vendo na Bíblia. E eu fico pensando assim: quantos de nós que somos ministros de Deus, seja na casa do Senhor, seja dentro da sua casa, da sua família, no meio dos seus amigos, muitas vezes enxergamos pessoas, tá, que estão feridas, que estão abatidas, mas ao invés de olhar por elas, nós preferimos deixar para o próximo. Tá? Irmãos, Jesus citou a parábola como feridas ali desse homem, feridas literais, machucados mesmo, ele estava ruim. O meio morto ali, eu entendo que seja desmaiado. Eu não sei se eu estou certo, pastor? Seria meio desmaiado, né? Então, o que acontece? Então, ele estava desmaiado ali no caminho. Mas a verdade é que temos muito mais casos desse, e praticamente diariamente, né? Fica estranho falar assim, mas praticamente todos os dias a gente tem pessoas feridas ao nosso lado. Você já parou para pensar que uma pessoa hoje, tá? Nesse momento agora, ela pode estar com uma ferida na alma tão profunda que ela não consegue nem se levantar da cama? Que ela pode estar com seu coração tão abatido que ela não consegue conversar com vocês aqui, ou com outra pessoa, sabe? E aí, o que acontece? Eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez, uma pessoa, numa situação muito, muito grave mesmo. E a história é meio longa, então a gente deixa a história de lado, mas só a causa, né? A pessoa estava passando um aperto muito grande. E o que Deus me colocou para fazer? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nenhuma condição financeira na época, isso faz muitos anos, e na época eu não tinha nem emprego, sabe? A situação era bem, bem complicada mesmo. E Deus me tocou o seguinte: olha, faz um propósito de intercessão por essa pessoa. Irmãos, fiquei de madrugada, 3 horas da manhã, acordava para levantar por essa pessoa. Não pedia nada para mim, orava por ela. Por quê? Porque Deus me tocou no coração de lutar por aquela pessoa. Sabe? Pedro, né, quando passa lá, vê aquele homem lá na frente do templo, a gente vai ver isso lá no livro de Atos,
O que acontece? Ele diz o seguinte, olha, tem um paralítico aqui, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Não foi isso que aconteceu? Às vezes a gente fala assim, eu não consigo ajudar porque eu não sou igual esse samaritano aí que podia pagar até o hotel lá para o rapaz ficar lá e tal, sabe? Mas eu tenho algo em mim que pode ser mais, que será mais forte que o dinheiro, sabe? Mas eu sou o sacerdote, vou passar, vou deixar o levita. Aí está lá o levita, tocando, cantando, né? Mas aparece uma pessoa, vamos supor assim, vou contar experiências minhas mesmo, irmãos, porque assim, eu acho que a gente vive melhor a coisa. No trabalho, principalmente, essa situação é bem estressante, né? Às vezes aparece uma pessoa, vai te espizinhar, né? E ela fica te espetando. E o que acontece? Eu já tive algumas experiências, não foi uma só, onde eu tive alguns problemas no trabalho, e pessoas assim, que às vezes falavam assim, não, eu quero que você faça isso e tal, e ela sabia que eu não poderia fazer algo, e ela começava a me tentar, me provocando. Sabe qual é o pensamento que vinha na minha cabeça? Eu tenho vontade de matar essa pessoa, sabe? Torcer, sabe? Mas um dia aconteceu isso comigo, e sabe o que Deus me falou? Ele falou o seguinte, você acha que Ele não é merecedor da minha graça? Você acha que só você pode ser salvo? Você acha que eu morri só por você? Irmãos, assim, eu ia falar um soco na cara, mas acho que é um tiro na testa isso, tá? Porque é uma coisa mais forte. Sabe, às vezes a gente tem essa tendência de pensar assim, não, eu vou fazer isso porque, tipo assim, eu vou falar mal de uma pessoa, vou prejudicar uma pessoa porque ela tem feito isso primeiro. Irmãos, isso não é justificativa para nada. Nós fomos colocados nesse mundo como sacerdotes, como levitas, para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Mas Jesus não falou que essas pessoas seriam boas. Quando Jesus, por exemplo, lá em Mateus 28, fala o seguinte, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Ele não falou assim, olha, pregai o evangelho para aqueles que são bons, não. Entende? Se você ler lá Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ver o episódio do Sermão da Montanha, sabe? E Jesus está pregando, e você vai ver que algumas pessoas abandonam, deixam. Esse jugo é muito pesado. Mas Jesus pregou para eles. E com certeza, por Deus ser onisciente, Jesus sabia que aquelas pessoas não iriam aceitar, mas Jesus pregou. Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tem essas pessoas feridas do nosso lado, e a gente não consegue ministrar sobre elas. Eu vou te falar, muitas das pessoas que às vezes nos perseguem, sabe, tipo assim, tentam mal contra nós, na verdade, são pessoas que estão sedentas. Se você estudar isso na psicologia, você vai ver. Eu não entendo nada de psicologia, não. Mas algumas pessoas já falaram isso comigo e eu acabei guardando. O que acontece? Uma pessoa, quando ela, na verdade, ela persegue muito outra, é porque ela quer ser igual a outra, tá? O pessoal que entende psicologia aí pode depois me corrigir ou confirmar, não sei. Eu não entendo nada de psicologia. Mas, pensa bem, se alguém está me perseguindo porque quer ser igual a mim, é porque eu tenho sido um bom exemplo. Aí, na hora de eu fazer o meu papel de interceder, de, sabe, buscar a Deus em favor daquela pessoa, eu falo, não, essa pessoa aí não merece não. Sabe? Mas aí entra agora o caso do samaritano. Rapidinho vou contar a história para vocês. Por que os samaritanos tinham rixa com os judeus e vice-versa? No reino de Davi, ele unifica as 12 tribos, então forma a nação de Israel. Depois de Davi vem Salomão, reina. Salomão, pela construção do templo, outras coisas, coloca altos impostos lá e o pessoal fica insatisfeito com Salomão. Sai Salomão, entra Roboão. Sai Roboão, entra Jeroboão. Jeroboão fala o seguinte, olha, vamos fazer, já que o povo está desgostoso, vamos dividir Israel em dois. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E aí o que acontece? Em Judá ficava Jerusalém, e em Israel ficava Samaria. Israel teve um problema, os dois na verdade tiveram, mas parece que Israel teve muito mais problema com idolatria do que Judá. Então começou uma disputa de quem seria melhor diante de Deus. E aí tem aquele lance, né? Vocês lembram da parábola, da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Vocês dizem que deve se adorar em Jerusalém, nós dizemos que devemos adorar neste monte e tal.
E o que acontece? Eles não se entendiam. Aí eu pergunto para você, por que Jesus, para um doutor da lei judeu, dá um exemplo de um homem samaritano? Vou explicar mais ou menos o que seria isso. É nós aqui da igreja, tá? Nós cremos na doutrina da graça. Todos podem ser salvos mediante a Cristo, né? Se aceitarem Jesus, você consegue a salvação. Algumas doutrinas dizem que o seguinte, olha, você é escolhido para ser salvo e outros não. Então, é como se eu pegasse alguém que tem essa doutrina e falasse assim, olha, esse cara aqui é que está certo, vocês têm que rever seus conceitos. Mais ou menos isso. Jesus chega para um doutor da lei, aliás, o doutor da lei chega para Jesus, na verdade, né? E Jesus, na hora de dar o exemplo, ele não usa o judeu, ele usa o samaritano. Lembrando, Jesus era judeu. Tá? Então ele estava falando também do povo que era, tipo assim, entre aspas, aí, contrário a ele. Judeus e samaritanos, irmãos, eram raiz da mesma semente. Sabe, o que acontece? Eles eram tudo do povo de Israel. Eles foram divididos geograficamente por questão política. Mas não existia uma divisão do povo. Era o mesmo sangue, era o mesmo povo, eram os mesmos patriarcas. Sabe? Mas agora eles tinham rixa um com o outro. E aí agora Jesus coloca para dar o exemplo bom, um samaritano. Passou um sacerdote, judeu. Passou um levita, judeu. Chega quem faz o bem, é um samaritano. Entende a situação? Aí tem uma perguntinha que o doutor da lei fala o seguinte, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então fica fácil você pensar assim, é mais fácil eu pensar quem que é meu próximo do que eu sou próximo de quem. Entendeu a diferença da pergunta? Porque se eu falo assim, quem é meu próximo, eu posso escolher. Eu gosto muito do pastor, então ele é meu próximo. Eu gosto da Zilmar, ela é minha próxima. O Adriano é meu próximo. Agora, aquela pessoa que está lá, não sei na onde, esse aí não é meu próximo, não. Por quê? Porque na hora de se responsabilizar por essa pessoa, eu vou querer me responsabilizar só porque eu gosto. Entende? O confronto do doutor da lei começa aí. Aí Jesus conta essa parábola e passa o sacerdote, passa o levita, mas passa o samaritano, a quem aquele doutor da lei não concordava, achava que estava tudo errado, que ele era totalmente errado, como se Deus escolhesse só os judeus e deixasse ali os samaritanos ali a par das coisas. Ó, vocês são herdeiros da promessa, mas não, agora eu não quero vocês, sabe? E quando Jesus conta essa parábola, chega ao final, ele faz uma pergunta para o doutor da lei. Olha, você viu o sacerdote, o levita, e aí agora o samaritano cuida bem dessa pessoa. Ele vai lá, ele tira do bolso dele, sabe, por esse samaritano, e pela vítima, né? Não tem um nome ali, pela vítima. E uma coisa que eu observei foi o seguinte, em momento algum o samaritano disse para ele assim, olha, fala para ele que o fulano de tal teve aqui que eu vou cuidar dele. Ele não diz isso, ele só diz o seguinte, tudo quanto esse homem precisar gastar aí, pode colocar na minha conta que quando eu voltar eu te pago. Ele não quer nem exaltação, ele não precisa, sabe? Ele não precisa de status, ele não precisa de púlpito, ele não precisa de um palco, ele não precisa de público, ele não precisa de nada disso. O que ele precisa é fazer aquilo que Deus tocou no coração dele. E isso sacia a vontade dele, sabe? Aí eu penso o seguinte, o que tem me saciado? Sabe, o que tem mexido comigo? Um dia o pastor foi, numa pregação do pastor, ele elogiou alguma coisa que eu fiz no teclado. Eu achei legal, porque realmente assim, é bom você procurar fazer alguma coisa, estudar, tentar desenvolver, e alguém gostar. E o pastor, pelo menos, gostou de alguma coisa. E eu fiquei muito contente com aquilo. Mas, irmãos, se eu subir aqui, tá? Seja para tocar, seja para cantar, e não for para louvar a Deus, eu vou falar uma coisa para você. No meu currículo, lá no céu, vai estar um carimbo vermelho escrito reprovado. Sabe por quê? Porque se não for para Deus, não tem sentido. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, se eu faço algo para mim, se eu faço algo para ostentar minha vaidade, como eu já falei aqui algumas vezes, então isso não tem valor nenhum. Você sabe por quê? Porque eu sou pó, e ao pó eu voltarei. Isso é que a Bíblia me diz.
E eu vejo que o samaritano, por exemplo, ele não fez questão de ostentar sua vaidade. E aí, ao final dessa parábola, Jesus pergunta o seguinte: olha, quem para você foi o próximo dessa vítima? Eu não sei se você notou, porque está bem sutil, mas são duas perguntas diferentes. O doutor da lei ele pergunta o seguinte: olha, quem é o meu próximo? Aí Jesus pergunta agora, depois de contar a parábola, quem que é o próximo da vítima? Sabe o que eu vi aqui, irmãos? Eu não sei se você já tinha percebido isso alguma vez que você leu essa parábola, mas eu vi aqui uma coisa assim que me confrontou muito. É o seguinte: eu quero ser o seu próximo. Sabe o que eu quero dizer? Na hora que você estiver machucado, ferido, eu quero estar ali para te ajudar. Você entendeu o que Deus está falando ali conosco? Eu não quero ter só uma pessoa que seja meu próximo, quando eu estiver ruim, sabe? Eu ter alguém ali. Eu quero que quando vir alguém ruim, tá passando uma situação difícil, sabe? Que eu esteja lá. Sabe, irmãos, é muito fácil eu chegar aqui, sentar, olhar para vocês, estar aqui com o microfone na mão, falando, e não viver nada daquilo que eu falo. Sabe? Infelizmente, hoje, a gente vê muito isso. Eu vejo, por exemplo, não vou citar lugares aqui, mas eu vi um lugar chamado Casa do Bom Samaritano. Pessoas que fazem caridade. E é muito bacana. Mas fazer uma caridade, porque eu acredito que eu vou voltar numa outra vida com mais dinheiro, isso aí não é caridade. Isso aí é barganha. Sabe? Eu vou fazer muito bem a família do Eduardo, porque um dia eu vou morrer, aí eu vou voltar de novo, vou voltar sendo um homem rico, sendo uma pessoa famosa. Isso nunca foi bondade. Isso é sempre interesse. Mas a gente não pode, irmãos, isso eu estou falando de uma coisa no mundo, mas eu estou falando assim, a gente não pode ter isso no meio de nós, no meio cristão, sabe? E para encerrar essa palavra, eu quero dizer o seguinte: ser o bom samaritano é você ser contrário ao que todo mundo considera como certo, mas você fazer o que Deus está te mandando, sabe? É você não querer só ter o próximo, é querer ser o próximo, o que é bem diferente, sabe? Quando eu vi alguém ferido pelas machucados da vida aí e tal, sabe? E para a gente fechar, definitivo, muitos foram o sacerdote, muitos foram o levita, que viram, passaram, mas infelizmente, alguns são os salteadores. Sabe o que é isso? É a pessoa que ela fere o outro, que ela machuca o outro. Mas como? Irmãos, eu já machuquei pessoas, infelizmente. Graças ao bom Deus, eu tive a minha oportunidade de pedir perdão, tanto para Deus quanto para essas pessoas. E Deus coloca no meu coração uma situação seguinte: olha, quando você fizer algo contra alguém, você vai pedir perdão em público. E às vezes que aconteceram isso, e assim eu fiz, sabe? Porque, irmãos, às vezes a gente acha, vou falar uma coisa para vocês, uma pancada, uma coça, às vezes dói menos do que uma palavra, sabia? E às vezes a gente machuca pessoas, destrói pessoas com palavras, sabe? E um testemunho que eu tenho foi uma vez que na época que eu estava cursando o curso técnico, em 2006, eu acho. Aí uma professora minha, eu corria atrás, irmãos, corria atrás, estudava, ia para a escola a pé, porque não tinha dinheiro para pagar passagem. E aí ela virou para mim e falou assim: olha, eu já estava quase concluindo o curso, estava faltando 2 ou 3 meses para acabar. Ela virou para mim e falou assim: olha, acho melhor você não fazer isso não, você não leva jeito para isso não. Sabe? Aí você imagina, você estudar, às vezes eu virava à noite estudando, e uma pessoa chega para mim, minha professora no caso: você não leva jeito para isso não, desiste disso aí. Irmãos, aquele dia eu voltei tão triste para casa, mas tão triste, sabe? E assim, eu fiquei dias pensando naquilo. Mas, para a honra e glória do Senhor, Ele falou comigo, Deus falou comigo. Ele falou: não desiste, que eu vou te abençoar. E hoje, graças ao bom Deus, eu sou um profissional da área, estou trabalhando bem, graças a Deus, sabe, concursado, não sou não tenho um salário exuberante, mas estou empregado, né?
E isso porque lá atrás eu não desisti, mas uma pessoa pôde ter me feito desistir. Agora, não queira ser como uma pessoa assim, sabe? Se você for igual ao sacerdote, se você for igual ao levita, peça perdão a Deus e a partir de agora comece a ser como o samaritano. E se você for o salteador, irmão, você vai, além de pedir perdão para Deus, vai e tenta ajudar a vida que você machucou, sabe? Porque pessoas se perdem mesmo, perdem a vida e acabam condenadas, muitas vezes por causa de palavras. Eu queria deixar então essa mensagem para vocês, que Deus abençoe sua vida, e eu queria dizer assim, estou muito contente com o que a gente tem visto na igreja com relação à oração. Em casa nós estamos tirando nosso momento, Daiane e eu vejo assim que muita gente tem participado dessas orações, sabe? E, irmãos, sempre estejam em oração, mas lembrem sempre de ser um intercessor também, sabe? Para tratar dessas vidas que estão precisando de cada um de nós também. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Daiane, pastor. Nós vamos estar orando, encerrando esse momento. E vocês não vão embora não, irmão. Vocês vão para a classe, tá? Os homens já estão reunidos ali, com o irmão Valtair. Mas ainda tem bastante estudo para vocês. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando, como a palavra foi ministrada aos nossos corações. Que nós sejamos aquele que cuida, aquele que abençoa. E não aquele que passa de largo, não aquele que atravessa a calçada, mas aquele que estenda a mão ao seu próximo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, clamando a Ti, ó Pai, que venha tocar em nossos corações, que venha tocar em nossa alma, Senhor. Pai querido, muitas vezes, ó Deus, nós fazemos, ó Pai, como aqueles que estavam ali, Senhor, como aqueles judeus, como aquele sacerdote, que não queremos ter compromisso, que não queremos ter responsabilidade com o outro, mas a Tua palavra, ela nos chama a atenção, ó Deus, dizendo para nós que nós fomos feitos para amar o nosso próximo, que nós somos feitos para cuidar uns dos outros, Senhor. E se há em nosso meio, ó Pai, aquele que precisa, Senhor Deus, da nossa mão estendida, que sejamos sensíveis, ó Deus, para estendermos as mãos. Pai querido, se há em nosso meio aquele que precisa abrir o coração, que sejamos, ó Pai, esta pessoa, Pai, que tenha a hombridade, ó Pai, de ouvir e de interceder, Senhor. Que nós sejamos aqueles que estamos sempre de olho, ó Pai, na queda do próximo, mas sim que queremos ajudá-lo a levantar, a se reerguer de onde ele parou, Senhor. Que seja esta igreja, ó Pai, a levantar uns aos outros, que seja esta igreja, Senhor, a fortalecer uns aos outros com as nossas orações, com a nossa motivação, ó Pai, na Tua presença. E em nome de Jesus, tira do nosso meio, Senhor, toda palavra de afronta, toda palavra, Senhor, que veio para fazermos desistir, Senhor. Assim como o Teu filho falou aqui neste altar, que ele ouviu uma palavra, Senhor, que era a sua derrota. Mas ele em seu coração, ele se fez como um vencedor. E nós fechamos nesta hora a boca de Satanás, que está querendo derrotar este povo, que está querendo derrotar esta igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, no mundo celestial, Senhor, nós entendemos que temos um exército, ó Pai, que está lutando as nossas guerras. E no mundo espiritual, ó Pai, nós sabemos, Senhor, que Satanás não toca na Tua igreja, porque ela está coberta e revestida pelo Teu sangue. E em nome de Jesus, receba essa palavra profética sobre a tua vida. Você é aquele que Deus chamou. Você vai fazer aquilo que Deus colocou para que tu faças. E em nome de Jesus, seja aquele que ama, aquele que cuida, aquele que tem a palavra de vida eterna. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, guarde vossos corações e vossas mentes
no amor do Pai, de seu Filho Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.